E aí, pessoal, tudo bem? Estudando bastante? É porque estudar, como eu tenho dito aqui, não é só para aquele que vai fazer prova. A gente tem que aprender uma outra língua, que é a nossa própria, porque do jeito que a coisa anda, o português já virou outra língua. Tá certo que incorporar é preciso, inovar é necessário, mas saber um pouquinho da nossa não faz mal a ninguém. Hoje eu vou falar de uma expressão que é uma expressão que aqueles de vocês que estudam para concurso, que têm o hábito de ler uma gramática ou que são antenados com a realidade, certamente falam, poxa, essa regra eu já sabia. Mas eu quero colocar, sobretudo, para aqueles que fazem uso da língua no dia a dia. Há certas coisas que quando a gente pode gerenciar, há certas coisas que quando a gente é o dono do próprio discurso, se tornam melhores. Por exemplo, se você, quando está escrevendo, não sabe se uma palavra é com S ou com Z, é para isso que serve sinônimo. Se você ficou na dúvida se aquele A vai ser craseado ou não, construa uma outra estrutura em que não apareça o A. Então, é muito melhor aquele que precisa da língua portuguesa para consumo próprio do que aquele que precisa da língua portuguesa para fazer provas, sobretudo de múltipla escolha. Mas é o seguinte, para facilitar, a moda linguística determinou alguma coisa que volta e meia é fonte de polêmica. Por exemplo, muitos de vocês se lembram de ter lido ou de ter ouvido em algum lugar alguma coisa sobre a expressão em anexo. Na linguagem jurídica, ou na linguagem dos cartórios, ou na linguagem comercial, começaram a usar essa expressão à torto e à direito, porque essa expressão, ela é uma expressão que tem o que a gente chama de uma forma fixa. O que é ter uma forma fixa? É não variar. Na verdade, estou falando ainda de classe de palavras nessa dica 3. Já falei do substantivo presidente, já falei da palavra adjetiva melhor, e hoje eu estou falando de uma expressão que é de valor adverbial. Mandar alguma coisa para alguém em anexo a outra, ou ter um documento em anexo, enfim, isso significa um modo. Isso aqui, em anexo, é o que gramaticalmente a gente chama de uma expressão de valor adverbial de modo. Mandar uma cópia em anexo é o modo como você está mandando a cópia, juntinho de outra coisa. Bom, por que que o cartório, por que que a linguagem jurídica optou por essa forma? Porque é muito cômodo. Então, por exemplo, eu devo dizer que seguem em anexo as notas, ou seguem em anexo os documentos, e não vai mudar. Mesmo que notas sejam feminino e mesmo que documento seja masculino, o em anexo continua igual. Eu resolvi falar a esse respeito com vocês porque eu ando lendo por aí, em discussões de Orkut, em salas de fóruns de língua portuguesa, que isso aqui é incorreto. Não, isso não é incorreto. Pode ser que essa forma coringa de você usar sempre de forma inflexionada, porque todo termo de valor adverbial é invariável, as pessoas julguem que seja menos erudito. O que eu posso fazer é dizer, por exemplo, o seguinte, olha, seguem anexas as notas, ou dizer, seguem anexos os documentos, de modo que a palavra sozinha, o anexas é feminino, porque são notas no feminino, e o anexos é masculino, porque são documentos no masculino. O que eu sempre digo é o seguinte, se você usar a palavra, ela se flexiona. O documento seguiu anexo. A fotocópia vai anexar
as notas anexas, os documentos anexos. Mas se tudo isso ganhar um em, magicamente você vai usar sempre em anexo. É mais seguro. Você não corre o risco de cometer um desvio de concordância nominal. Então, pratique essa ideia. Se você lê em algum lugar que em anexo não existe, esse lugar está enganado. Ele existe sim. E eu espero por você numa próxima vez para que a gente possa discutir mais um pouquinho de português em gotas, tá bom? Grande abraço e até a próxima.